Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Olha, mais um sábado que para mim é o melhor dia da semana, porque eu estou com vocês. E não estou só de manhã, vou estar de manhã e vou estar à tarde também. Então, para aqueles que perderam o programa da parte da manhã, lembrem-se que às 17h45 nós estaremos novamente aqui. Bom, antes de falar qual é o tema que nós vamos abordar hoje, eu vou pedir para vocês imaginarem. Vocês vão adivinhar com que especialista que nós vamos conversar, um especialista médico. Dá uma olhadinha no nosso ambiente aqui. Eu quero confessar para vocês que durante mais de 30 anos foi a especialidade que eu exerci. E quando eu chego aqui nesse consultório, eu sinto saudades, porque eu também atendi nesse consultório aqui. E olha, a verdade é a seguinte, passa um filme na cabeça da gente, viu? Eu lembro de todos os clientes, eu lembro das angústias das mães, dos medos, das crianças, né? Que na verdade o pediatra tem uma relação extremamente próxima e afetiva com a família, mas principalmente com a criança, né? E eu estou relembrando isso aqui. Nós vamos conversar hoje com um grande pediatra, meu convidado, é um profissional de altíssimo nível técnico, um dos mais dedicados, né? A verdade, na especialidade de pediatria, a dedicação é um fator que está incorporado na formação de cada profissional. Não é possível um pediatra que não esteja integralmente voltado para a família e para a criança. Mas eu vou apresentar a vocês. Eduardo, me segue que eu quero apresentar o Dr. Virgílio Gonçalves. Vamos lá, Eduardo. Como eu anunciei, eu estou agora aqui do lado do Dr. Virgílio Gonçalves, pediatra, médico formado há 18 anos, e a nossa pediatria tem características absolutamente amplas. Eu quero convidar vocês a ver todo o nosso programa. Fica conosco o programa todo, porque vai ter uma parte do nosso programa que eu e o Dr. Virgílio vamos dar uma explicação, ou vamos pelo menos tentar interpretar o que está acontecendo com esses adolescentes infratores. Vocês viram essa semana o crime bárbaro que um jovem adotado desde criança, desde pequenininho, por uma família maravilhosa, mata os seus irmãos. Mata tanto o rapaz que tem 21 anos quanto a moça que tem 22 anos. Ele não se arrepende e ainda diz o seguinte: se os pais estivessem presentes, ele também os mataria. A pediatria tem o seu ponto de vista sobre isso também. Mas nós vamos conversar muita coisa aqui. Vamos começar com o Dr. Virgílio. Dr. Virgílio, primeiro, muito obrigado. O Dr. Virgílio é um amigo de muito tempo. Nós tivemos a oportunidade de fazer trabalho juntos. E eu gostaria muito que a gente informasse para a população, para os nossos telespectadores, como é que se forma um pediatra. Porque é uma carreira difícil, né, Dr. Virgílio? É verdade, Cury. Hoje os médicos têm inúmeras especialidades, né? E dentro da pediatria nós também temos várias especialidades. Mas o pediatra geral, ele assume a postura de pediatra por vocação. Na formação nós temos oportunidades as mais diversas de escolher a atividade e, de fato, a criança que inspira a ação do pediatra é que determina a sua ação final. Então a pediatria é determinada por vocação, amor à criança, amor à família. E como você sabe, o pediatra certamente é o último médico de família. É aquele que está junto à família, diferente dos outros colegas que também têm oportunidade de trabalhar socialmente, mas muito focado em máquinas, em doenças, e nós todos pediatras preocupados com o contexto social e familiar.
Uma outra coisa que também é muito interessante de abordar, doutor Vigílio, eu gostaria de abordar com os nossos telespectadores, é o seguinte: é uma especialidade de uma consulta diferente, não é? Ela não é igual a uma consulta de adulto, mesmo porque existem vários personagens que fazem parte dessa consulta. Doutor Vigílio, explica aqui pra gente isso. Nós, quando recebemos o cliente, o nosso bebê, geralmente ele vem com uma guarda composta, né? No mínimo a mãe, cheia de dúvidas, cheia de vontades, mas também temos as avós, eventualmente tias, avós, os pais, naturalmente, mas é realmente necessário um consultório amplo para receber, muitas vezes, a família inteira. Várias cadeiras que nós dispomos para essas pessoas acompanhantes. E cada qual com a sua ansiedade, com o seu valor, na contribuição da educação da criança e, naturalmente, da saúde. E aí nós acabamos nos deparando com essas outras dúvidas, outros personagens para participar da nossa consulta. Viu só? É uma especialidade hoje que é por isso que as pessoas estão assistindo, né? E vêm pelas manchetes de jornal, mídia, enfim, de uma forma geral, a informação de que existem poucos pediatras na rede pública, os plantões estão com poucos pediatras. Na verdade, essa é uma especialidade que ela tem características muito especiais e precisa ser tratado, sim, de uma forma especial. Sabe por quê? Porque o seu filho é especial, a sua família é especial. Então, aquele profissional que trabalha com eles, né, doutor Vigílio, tem que ser um profissional especial. Não pode ser qualquer um, não. Você não pode entregar seu filho para qualquer um. Mas com relação a isso, nós temos um número bastante significativo de pediatras na nossa cidade. No entanto, há essa preocupação, né, de haver plantões incompletos na rede pública, em alguns hospitais. Eu vou pedir, na verdade, a opinião do pediatra. Eu não quero politizar isso, mas assim, na sua visão, qual é essa explicação, doutor Vigílio? Eu acho, Cury, que são muitos fatores, né? O principal é que nós estamos acostumados a tratar as pessoas pelas doenças, naturalmente. Então, quando você tem uma criança com febre, com dor no ouvido, você não tem tempo a perder, naturalmente. E você quer uma ajuda imediata, a consulta de um especialista, de um pediatra. E aí é comum essa abordagem de pronto atendimento, de consultas de urgência, que muitas vezes sobrecarregam o sistema. Além disso, a nossa população está acostumada a medidas terapêuticas, tratamento, e não preventivas. Muitos fenômenos que levam as pessoas ao pronto-socorro, fazendo filas, enchendo os serviços, poderiam ter sido evitados com consultas previamente agendadas em ambulatórios, e isso não é o costume. E o que acontece? Nós procuramos o pronto atendimento, sobrecarregamos o serviço e lá, por termos poucos pediatras, a coisa se avoluma, assoberba. Outros fatores são relacionados à própria especialidade. Existe um número reduzido de residentes hoje de pediatria, diferente de tempos passados, pela própria valorização do profissional. A remuneração, embora esteja melhorando, já foi muito ruim para o pediatra. E aí ele acaba exercendo uma atividade que necessita de volume. A qualidade diminui e aí aquela questão de qualidade de atendimento acaba frustrando o profissional. Tem que fazer volume, atender em vários serviços, vários empregos. Ele acaba se afastando da especialidade. E além dos estresses próprios da ação. O pediatra é pediatra 24 horas. Ele não tem tempo. O neném nasce a qualquer hora, de madrugada. A infecção de ouvido vem também à noite, fora de prazo. Então o pediatra tem que estar sempre alerta. E com a facilidade de comunicação hoje, nós temos os celulares que deixam a família muito próxima de nós. Então o pediatra dedicado, ele acaba tendo que ter essa relação próxima, que não deixa de ser estressante, porque ele acaba sendo médico 24 horas, exercendo a profissão, sendo pediatra. Bom, a pergunta que cabe agora é como é que fica a vida particular e pessoal de um profissional que precisa estar 24 horas ligado no ar? Só que essa resposta vai vir depois dos nossos comerciais. 1 minuto só. Fique conosco. Voltamos já já.
Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. No nosso retorno, agora a pergunta que eu deixei no ar, no bloco anterior, o Dr. Virgílio vai responder. Olha, ser médico pediatra em tempo integral, porque na verdade as famílias e a própria criança não escolhem o momento de ter um problema. Isso traz algumas transformações na vida pessoal e particular. Conta alguma coisa para nós nesse sentido, doutor Virgílio, como é que está a vida hoje de um médico pediatra? E eu sei que o senhor tem um caso interessante para contar também. Tem várias histórias, né, Cury? Como te falei da comunicação, está fácil hoje em dia. É comum a mãe ligar para nós um domingo de manhã, às 5 da manhã, às 6 da manhã, e antes de mais nada pergunta: acordei o senhor, doutor? Aí, naturalmente, a gente procura ver o problema dela, né, em prioridade, e você acaba respondendo as perguntas, não importa a hora. E aquela questão da sala de parto, né, Cury? Como a criança não escolhe horário para nascer ou para ficar doente, vários plantões noturnos ocorrem com o nascimento de madrugada, mas alguns em particular em datas especiais, Natal, Ano Novo. E uma curiosidade que pessoalmente eu posso relatar, que o primeiro cidadão sul-mato-grossense, de 99 para 2000, nasceu na maternidade Cândido Mariano, a 1 minuto do dia, de 1º de janeiro de 2000, conosco, né? E foi uma festa, né? A maternidade, as pessoas que estavam ali comemorando aquela situação. E depois verificamos que era realmente o primeiro cidadão sul-mato-grossense do milênio, e nós tivemos a satisfação de participar, sendo de madrugada, sendo um dia 31, porque o pediatra tem que estar de plantão. Nós temos aí hoje em Campo Grande mais ou menos 50 a 60 pediatras por turno de plantão em todos os serviços de Campo Grande. Então é um número grande de pediatras, 50 entrando, 50 saindo, nós temos 200, e no outro dia, certamente, outra equipe de 100 pediatras tomarão a frente desses plantões. Então você vê como é que é importante nós entendermos que às vezes as pessoas, viu, doutor Virgílio, elas veem as notícias, correm para um centro de saúde e naquele dia, naquele período não tem o pediatra. Pode ficar a sensação, não é, de que são profissionais que não estão preocupados com a população, e não é bem isso. Olha só, 50 pediatras diariamente, por turno, estão de plantão. São 50 no período do dia, 50 no período da noite. E no dia seguinte, nós somos em 200. Então 100 já estão no dia, os outros 100 vão estar no outro dia. Há necessidade de outras medidas, sim, mas principalmente da valorização, sobre todos os aspectos. A valorização financeira, mas existe também a valorização do médico pediatra na questão de atender às necessidades dele como profissional. Melhores condições de trabalho, mais segurança, melhores condições de atendimento para vocês, para as nossas crianças que são tão importantes. Mas agora eu vou mudar de assunto. Eu quero iniciar um assunto que vocês têm acompanhado aqui comigo e que eu tenho insistentemente dito, que o Estatuto da Criança e do Adolescente, doutor Virgílio, ele tem sido, na verdade, um protetor, ele tem sido um anteparo para a criminalidade. Estão se escondendo atrás desse anteparo, lamentavelmente, vários personagens. É o menor de idade, mas junto com eles tem os marginais e bandidos, e agora nós descobrimos mais uma coisa: os pais se escondem também atrás desse menor. Então é só a gente reparar, por exemplo, nos nossos acidentes de trânsito, não é? Que eles não estão mais titubeando, seja quem for, né? Até sobrinho de promotora, pessoas extremamente ricas estão se escondendo atrás do Estatuto da Criança e do Adolescente. Coloca na frente o sobrinho, coloca na frente o filho. Olha, ele é menor, não pode. Qual a sua opinião sobre isso, doutor Virgílio? O pediatra, ele também é responsável por essa situação, transmitindo dentro do consultório, dentro das oportunidades que tem,
uma situação preventiva, para nós não chegarmos nessa situação, Cury, de nós estarmos com os menores que estão em conflito com a lei ou são infratores, às vezes criminosos, perigosos, menores de idade. E aí a sociedade tem que tomar uma atitude, porque se nós formos hoje medir a violência no Brasil, é simples. O número de assassinatos no Brasil, Cury, nos grandes centros, é 2 vezes maior que a Colômbia, que é um país próximo daqui, e 10 vezes maior do que os Estados Unidos. Então a violência na infância, ela está tornando-se uma epidemia. O menor que tem todo um contexto de explicação, características pessoais da criança, mais violenta, menos tolerante, que já nasce com ela, mas que são aumentados por outros fatores, porque a coisa não é simples. Fatores do ambiente de casa, onde metade das famílias são desagregadas, são mães que têm que lidar com o esforço de sustentar a família, sem muitas vezes o marido. São pessoas que já têm um histórico criminal, são pessoas usuárias de drogas, que acabam refletindo na criança aquela situação de conflito dentro de casa. Aí vai para a escola, tem um rendimento menor do que os outros, é vítima de bullying, é vítima de uma escola não preparada para dar sustentação a essa criança com deficiências de resultado, e muitas vezes ela é reprovada ou convidada a sair. E é exatamente essa criança problema que nós teríamos que ter uma abordagem mais estruturada. Aí vai para a criminalidade por convívio com outros que também têm o mesmo perfil, acabam tendo facilidades pelo crime, que até então ele não podia ter um celular, não podia ter um tênis, e ali com o crime, o furto, começa a ter acesso a essas vantagens que muitas vezes só as pessoas com mais poder aquisitivo teriam. E aí se sente acomodado, aceito pelo grupo criminoso, não aceito pela sociedade, e aí nós temos uma polícia que tem que cumprir o seu papel, mas um papel hoje que é punitivo, necessariamente punitivo, e aí o contexto está criado para um ambiente de criminalidade permanente. Então, nós pediatras temos consciência disso, a sociedade tem que entender melhor isso, temos que criticar o Estatuto da Criança, temos que politizar mais a assistência ao adolescente, que hoje é o resultado que nós não fizemos anteriormente, e temos que melhorar as ações agora. Cury. Essa é uma opinião importantíssima, né? É uma opinião técnica, ela é uma opinião ampla, ela é sociológica, ela é filosófica e ela é atual. É isso aí. É a opinião de uma pessoa que está absolutamente preparada para trazer, então, a sua análise sobre a questão do menor infrator. Bom, eu vou chamar, doutor Virgílio, um quadro que nós temos aqui que chama Dicas Importantes. Só que para vocês, eu já vou adiantar o que é o Dicas Importantes de hoje. Quem vai fazer o Dicas Importantes é o doutor Virgílio. E ele vai falar sobre vacinação, ok? Eduardo, vamos lá para o Dicas Importantes. Vacinação. Desde de sempre, a forma de prevenir a doença é feita pelo homem sem, naturalmente, ele ter ideia do que fazia, que é a amamentação. A amamentação traz anticorpos para a criança, traz substâncias de proteção e isso previne uma série de doenças. E hoje, mais do que nunca, a amamentação é incentivada. Da mesma forma, os anticorpos podem ser criados de uma outra forma artificial, que é a vacina. Nós aplicamos ou damos para a criança ou adulto uma pequena quantidade de substância que gera na pessoa uma proteção, evitando assim as doenças com as quais nós fazemos essa prevenção. Essa imunização ou vacinação ela é feita pelo governo e pelas clínicas particulares. O Brasil tem uma das maiores margens de proteção pelo maior calendário de vacinas da América Latina. Então vamos aproveitar isso. A imunização das crianças tem uma história rica, como o Zé Gotinha, que protegeu as nossas crianças contra a poliomielite, as vacinas contra a difteria, tétano, coqueluche, tuberculose, que todas são feitas hoje nos postos de saúde, e as mais modernas, incluindo a meningite e a pneumonia. Então vamos aproveitar, principalmente antes de um ano, seguir corretamente o calendário de vacinas e termos uma prevenção efetiva das doenças, principalmente agora no inverno, as vacinas contra a gripe e pneumonia. Então aproveite. Essa é a dica de hoje.
Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Há momentos em que a rapidez pode significar uma vida. Nessas horas, conte com a UTI aérea Amapil para uma remoção segura com rapidez e tranquilidade. Porque quando a vida precisa, a Amapil atende voando. Agora nós vamos iniciar esse bloco e eu vou trazer agora informações preciosas para vocês. Olha só, nós estamos já no outono, já entra o inverno. Todos nós sabemos que quando essas estações elas chegam, vem com elas também alguns problemas de saúde que são peculiares. Vamos aproveitar o Dr. Virgílio aqui e vamos perguntar agora o que está acontecendo em termos de saúde coletiva, tanto no outono como o que vai acontecer no inverno, Dr. Virgílio. Conta para todos os nossos telespectadores aqui. O tempo está seco e está começando a cair a temperatura. Então os problemas respiratórios e os alérgicos são os que mais agridem as crianças particularmente. E tem uma característica bastante interessante, as crianças de escola. Particularmente com essa história de escolarização precoce, as creches tão necessárias que nós temos o convívio em ambientes fechados de crianças que ficam transmitindo vírus entre si. Então os resfriados, os quadros gripais, os quadros infecciosos respiratórios são os mais comuns. E aí vem aquela observação que toda mãe tem que ter. Os quadros febris, criança acima de 37,8 graus, que é a febre, caracterizam mais preocupação. São crianças que, a partir de 2 dias de febre, trazem necessariamente a consulta pediátrica. Alguma coisa está errada. Não é mais um quadro gripal simples. É uma infecção mais agressiva. E na nossa região nós temos que lembrar da dengue, da leishmaniose e das doenças crônicas que afetam toda a população, inclusive as crianças. Então é importante a mãe sempre estar atenta a esses quadros que geram febre e se arrastam por alguns dias. Particularmente a criança que fica prostrada, perde apetite, tem vômitos e outros sinais gerais. E isso sim é necessário fazer uma consulta para evidenciarmos pneumonias, meningites, que são doenças mais agressivas. Então, olha só, a questão, não é, doutor Virgílio, de nós termos essas características, ela gera uma necessidade também de prevenção. Nós podemos, já que existem problemas respiratórios que vão se instalar, isso não tem jeito, é o tempo seco, o que a gente pode fazer para amenizar isso? O que a mamãe pode fazer desde agora em casa para amenizar essa situação, doutor Virgílio? Lembrando da amamentação, do calendário de vacina em dia e as questões de hidratação, quer seja corporal, porque nós precisamos manter as crianças hidratadas para se defenderem melhor, quer seja ambiental. Existe uma série de artifícios que são feitos popularmente, as bacias de água, as toalhas úmidas, os vaporizadores, umidificadores, que são menos eficientes do que a hidratação da criança. Então a oferta de líquidos para a criança é muito superior à hidratação de ambiente. Então é melhor oferecer água, sucos, alimentos saudáveis e mais líquidos com frequência. E evitar a exposição da criança em tempo aberto e local aberto, entre 10 horas e 4 horas da tarde, que é o período de menor umidade do ambiente. Particularmente em Campo Grande, que tem uma umidade com frequência abaixo de 40%, 30%, abaixo de 20%, o que é agressivo para todos, principalmente as crianças. Muito obrigado, excelente explicação. Estou muito feliz com o programa de hoje também. Aliás, os nossos programas nós temos tratado com muito carinho, porque na verdade vocês que são nossos telespectadores, vocês que são nossos amigos e amigas, merecem isso. Então hoje eu estou contente. O Dr. Virgílio abrilhantou o nosso programa. Dr. Virgílio, eu vou deixar o senhor à vontade para dar um até logo para todos os nossos telespectadores. E mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, pela sua atenção, pela sua simpatia. Dr. Cury, é uma satisfação. Eu quero deixar claro que os pediatras são médicos dedicados e o Dr. Cury tem sido um exemplo no seu histórico e nos dá a certeza de que o pediatra dedicado ele tem muitas obrigações. E o Dr. Cury tem mostrado que essa visão, que essa permanência junto à preocupação da sociedade tem sido o seu cotidiano. E não é à toa que você está aqui conosco
eu acho que nós podemos sempre estar discutindo as coisas e aprendendo mais. E eu aprendi muito com o Dr. Cury na minha história. Obrigado, Cury. Eu que agradeço, Dr. Virgílio. Quero convidar todos vocês agora para o nosso quadro Presta Atenção. Eduardo, vamos lá. Olha, o Presta Atenção desse programa de hoje tem a ver com a entrevista com o Dr. Virgílio, as abordagens que nós fizemos, mas lamentavelmente toda semana nós temos fatos novos envolvendo violência e como protagonista dessa violência, dessas barbaridades que estão acontecendo, nós temos os menores de idade. Eu quero contar 2 casos aqui para vocês, que me chocaram muito, que eu fiquei muito triste. E eu estou com aquela sensação, sabe aquela sensação que você não pode fazer nada? A sensação de você ser uma coisa qualquer, que parece que a questão da impunidade ela vai vencer. Quer dizer, de novo a obscuridade, a negritude da marginalidade vai vencer. Então olha só o que aconteceu agora, nessa semana. Chegou dos Estados Unidos um rapaz que ficou 3 anos foragido lá. Ele cometeu um crime aos 17 anos de idade. Ele e mais 2 rapazes chamaram um motorista de táxi na região de Belo Horizonte, em Minas Gerais. O táxi precisou andar 30 quilômetros na terra para ir buscá-los. Foi buscá-los. No caminho, para roubarem carteira, celular e R$70 em dinheiro, eles mataram. E quem deu a sentença de morte foi esse rapaz menor de idade. Foi ele que disse, ele tem que morrer porque senão ele vai nos entregar. Família poderosa, né? O que a família faz? A família, que é tão marginal quanto esse rapaz, ou pior. Então você que é pai, você que é mãe, vocês são covardes. Vocês são covardes. Vocês precisam mostrar suas caras. Nem isso fazem, porque existe a proteção, né? Proteção de pais e de menores de 18 anos são protegidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Ficou 3 anos nos Estados Unidos, chegou agora. Sabe quanto tempo falta para ele fazer 21 anos? 1 semana. Daqui 1 semana ele faz 21 anos e a ficha está limpa, acabou. Não pode ser preso, isso não pode ficar no histórico da vida dele. E mais uma impunidade que acontece, é revoltante. Outro caso que me deixou profundamente triste foi a adoção que uma família maravilhosa, uma família estruturada, um casal que já tinha 2 filhos, resolveu adotar uma criança. Muito bem, é para você que foi adotado e que matou seus 2 irmãos, nem se arrepender você se arrependeu, e ainda disse que mataria o seu pai e sua mãe se eles estivessem em casa, eu tenho um recado para você. Você é um criminoso, cruel, assassino, e você matou muitas coisas. Não foi só seus irmãos e nem matou um pedaço da sua mãe adotiva e do seu pai adotivo, porque eles também estão parcialmente mortos, lamentavelmente. Você está matando todo um processo da sociedade, um processo de adoção. Tem muita gente que está revendo essa questão de adoção, lamentavelmente. Você está matando a confiança que esses pais tiveram e a vontade de ajudar o outro. Você é um criminoso que merece ficar em tratamento mental, porque você não é normal, para o resto da vida. Eu espero que esse seja o seu caminho. Caso contrário, a sua vida vai ser abreviada por outros meios, porque a sociedade não vai te perdoar. Com isso, eu termino o nosso Presta Atenção de hoje e também o nosso programa. O programa de hoje termina, lamentavelmente, abordando esses assuntos tão desagradáveis, né? De toda forma, eu quero convidar vocês, porque na semana que vem o programa também vai estar muito especial, assuntos de muito interesse, e eu preciso de todos vocês. Nós estamos com um projeto que não é só saúde e cidadania na televisão, não. Nós vamos levar a saúde e cidadania para Campo Grande inteiro e para esse estado. Então vamos ficar juntos, vamos juntos nessa empreitada. Como sempre, nós estamos aqui aos sábados em 2 horários, às 8h30 da manhã e às 17h45.
sempre na Band. Um abraço, espero todos vocês. Até lá. Saúde e Cidadania. Oferecimento Unimed Campo Grande. O melhor plano de saúde é viver. O segundo é Unimed. E Amapil Táxi Aéreo. Quando a vida precisa, a Amapil atende voando.